Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais um dia, né, da nossa leitura. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e pedir que mais um dia o Espírito Santo possa nos ensinar um pouco mais, né, dirigir a gente aqui na leitura e realmente ministrar o nosso espírito com essa palavra, nos edificando, nos fazendo crescer nele, né, cada dia mais. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento, muito obrigada por esse dia. Eu quero te agradecer sim, Senhor, porque até aqui, até esse dia, Senhor, o Senhor tem estado conosco. A tua presença, Senhor, tem sido cada dia mais real, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia. Em cada coisa que fazemos, Pai, percebemos a tua vontade, o anseio, Senhor, que nós temos pela tua presença. Tem atraído ainda mais, Senhor, a tua presença para mais perto de nós, para nos encher cada dia mais. Jesus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem revelado ao nosso coração, por aquilo que o Senhor tem trazido de entendimento para nós através da palavra. Oh, Senhor, nós queremos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos? Então, hoje nós estamos no dia 6 da semana 3, né? Semana 3, dia 6, dia 21 de janeiro. Hoje nós vamos ler o capítulo 25 e 26 de Gênesis, né? Continuando Gênesis aí. Nós temos mais ou menos, deixa eu dar uma olhadinha aqui só pra gente já ter um parâmetro. Nós temos aí mais uma semana e meia, né? Uma semana e mais 3 dias, quase uma semana e meia de leitura dentro do livro de Gênesis, que é maravilhoso, é um livro que realmente traz toda a base para nós de tudo que Deus vai começar a fazer, né? A partir de Êxodo, Deus deixa tudo praticamente já feito, né? A base para essa estrutura do que Deus vai fazer na história. Está dentro do livro de Gênesis. Então, ler esse livro, compreender o que está nele, meditar nos detalhes, né? Nos atentarmos nos detalhes faz toda a diferença para que a gente possa, então, depois entender o restante do livro, entender o restante do contexto, daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, né? Porque aí vai começar a história de Israel a partir de Jacó, José, né? E toda a sua linhagem. Gênesis capítulo 25, versículo 1. Diz assim: Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela deu à luz os seguintes filhos: Zinra, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os 2 filhos de Joksã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abdá e Elda. Abraão deu tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes aos filhos que teve com suas concubinas, e ainda em vida separou-os de Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu depois de ter tido uma velhice avançada e feliz, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, enterraram o pai na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, campo que Abraão tinha comprado dos heteus. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram enterrados. Depois que Abraão morreu, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque morava agora próximo a Beer-la-Roi. São estes os descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a egípcia Agar, serva de Sara. A relação dos nomes dos filhos de Ismael está por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibeel, Mipzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes 12 filhos de Ismael vieram a ser os fundadores das 12 tribos que receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos de idade, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se espalharam por toda a região, desde Avilá até Sur, que fica próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque,
Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Ela era filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã do arameu Labão. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor atendeu às orações de Isaque e sua mulher Rebeca ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, pelo que disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi consultar o Senhor. E o Senhor respondeu: os filhos que estão no seu ventre formarão duas nações rivais. Uma será mais forte do que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. Deixa eu só anotar aqui. Depois eu pego, a caneta está longe. E quando se cumpriu o tempo, ela deu à luz gêmeos. O primeiro a sair veio todo coberto de pelos e cabelos ruivos. Por isso deram a ele o nome de Esaú. Em seguida veio o irmão, segurando o calcanhar de Esaú. Por isso deram a ele o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia pelos campos. Jacó, no entanto, era do tipo tranquilo e ficava nas tendas. O filho favorito de Isaque era Esaú, por causa das saborosas caças. O filho favorito de Rebeca era Jacó. Um dia Jacó estava preparando um ensopado de lentilhas, quando Esaú chegou em sua casa. Ele estava exausto e pediu a Jacó: por favor, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto. Por isso Esaú também foi chamado de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E Esaú disse: se estou morrendo de fome, que me adianta esses direitos? Então Jacó disse: jure primeiro. E Esaú fez o juramento, vendendo seus direitos de filho mais velho a Jacó. Então Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Então, capítulo 25, né, narra para nós, Deus está mostrando para nós como acontece a morte, né, de Abraão, o seu novo casamento, inclusive depois da morte de Sara, ele se casa com mais uma mulher chamada Quetura. Então, Abraão teve como mulher Agar, que deu à luz Ismael, que foi o primeiro filho, e de Ismael a gente tem toda a descendência dele descrita aqui para nós, e fala que ele foi para a região ali próximo ao Egito e à Síria. Então a gente tem a região para a qual Ismael levou seus descendentes, e de lá então todas as tribos, né, as nações que nasceram dos 12 filhos também de Ismael estão aqui descritos para nós. A gente então tem de Quetura mais alguns filhos. Então Abraão tem outros descendentes que não são os descendentes que vêm através de Sara, que no caso é só Isaque, mas existem uma terceira esposa, né, e que dá à luz vários filhos, e a gente também tem a linhagem desses filhos aqui. Então, de Abraão, nós temos exatamente 3 povos, 3, na verdade, descendências diferentes, né? 3 filhos primogênitos diferentes, 3 linhagens, são muitos filhos, né, no caso, que Abraão teve, no sentido de que ele teve Ismael com Agar, Isaque com Sara e mais alguns filhos com Quetura. Eu acho que no total aqui com Quetura foram 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente. Então, Abraão, então, no caso, ele tem um total de 8 filhos, né? 6 com Quetura, 1 com Sara e 1 com Agar. E então nós temos aí 3 povos, né? 3 nações diferentes, 3 tipos de linhagens diferentes do mesmo pai chamado Abraão com suas esposas, ok? Mostra aqui para nós também isso. E no final começa a falar sobre a linhagem de Isaque, então, né? Que aí sim vai ser o foco para nós agora do restante dos capítulos, né? Daqui para frente. Por quê? Porque a gente tem a relação de Ismael, a relação de Quetura, mas o foco da palavra de Deus, o foco de Deus vai ser em Isaque, vai ser nessa descendência que Deus vai dar para Isaque. E aqui nesse momento, então, ele já casado com Rebeca, ele casa com Rebeca aos 40 anos de idade, e depois de 20 anos, quando ele tem 60 anos, a Rebeca dá luz aos gêmeos, né, Esaú e Jacó.
E aí começa a se desenrolar a história desses meninos. A palavra clara que eu ia marcar aqui para falar com vocês, o versículo que mais me chama a atenção nesse versículo, nesse capítulo 25, são dois. O primeiro é o Senhor respondendo para Rebeca, com as crianças ainda no ventre dela. O Senhor faz uma palavra, libera uma palavra. Ele diz no versículo 23: o Senhor respondeu: os filhos que estão no seu ventre formarão duas nações rivais. Então Deus já está falando o que vai acontecer com esses dois meninos. Ele revela que são gêmeos, que são dois meninos e serão nações rivais. Quem está falando é Deus. Deus está liberando já essa palavra do que vai acontecer. Uma será mais forte do que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. Então, queridos, já fica aqui um alerta para nós de que quem decreta que Esaú será servo de Jacó, quem decreta que Jacó vai ser realmente o primogênito, vamos dizer assim, né, da linhagem que Deus quer fazer, quem determina que é Jacó quem vai dar andamento nas promessas de Deus é o próprio Deus. Então, as várias histórias, ou as várias maneiras de nós interpretarmos esse texto a respeito de Jacó, que nós vamos começar a ver daqui para frente, ao meu ver, eles acabam sendo um pouco controversos. Por quê? Porque quem está determinando já que com eles ainda no ventre, com esses gêmeos no ventre de Rebeca, é o Senhor. Então não é a situação do ensopado que nós acabamos de ler, não são as outras situações que vão acontecer entre Esaú e Jacó que determinam quem vai ser o mais bem sucedido e quem vai ser o servo do outro. É o próprio Deus quem determinou isso no versículo 23, liberando essa palavra. Deus disse o que aconteceria. Deus já estava determinando o futuro, a vida desses dois meninos, porque esse era o propósito do Senhor para a vida de Jacó e de Esaú. Então, quem está falando a respeito desses dois meninos é o Senhor. Então, quando a gente faz julgamentos a respeito de Jacó ou de Esaú, a partir dos textos que a gente começa a ler a partir daqui, a gente acha que Jacó foi aquele que enganou, a gente acha que Esaú foi aquele que não deu crédito, a gente vai falando várias coisas, né, de acordo com os textos, e não está errado o que a gente está falando, porque algumas coisas estão escritas aqui, mas o que eu quero frisar é que quem diz quem vai ser o mais poderoso e quem vai então ser o servo do outro é o Senhor. E Deus determinou aqui, desde que eles estavam no ventre, que o mais novo seria superior ao mais velho. O mais velho seria servo do mais novo. Então Deus já determina que o primogênito Esaú vai servir Jacó, vai servir o segundo, ok? Então é o Senhor, não é as situações. A gente precisa parar de avaliar, né, as situações baseadas no acontecimento, né, na circunstância, sem olhar qual foi a promessa que Deus deixou antes disso. Lembra que a gente leu logo no início lá com Abraão, Deus falando que o povo, a descendência de Abraão, seria escrava em terra estrangeira? Então, a escravidão do povo de Israel lá no Egito não foi um acaso, mas foi realmente uma predestinação do próprio Deus. Uma pré-determinação do próprio Deus. Deus estava dizendo o que ia acontecer. E tudo isso tinha um propósito eterno. Tudo isso tinha uma maneira de Deus agir no meio do seu povo. Mostrar o que ele queria fazer, né? Trazer inclusive tipologias, analogias a respeito do que Deus iria fazer na humanidade. Então a gente precisa parar de olhar a Bíblia somente por circunstâncias de acordo com o que a gente está lendo e voltar um pouco atrás para ver se Deus não fez alguma promessa, Deus não fez algum decreto e que ele está cumprindo então esses decretos. Então quando Jacó se torna o líder acima de Esaú, não é Jacó que está sendo enganador, mas é o Senhor quem está cumprindo a sua própria palavra. Inclusive, já vou deixar aqui, aproveitando que a gente está falando sobre isso, o nome Jacó, gente, não quer dizer enganador, ok? O nome Jacó tem a ver com aquele que segura o calcanhar, né? Tem outros significados do hebraico, que agora eu nem anotei aqui para falar para vocês, mas se vocês buscarem realmente o significado no hebraico, o nome Jacó não é enganador. Quem determinou
esse nome de Jacó como enganador foram as pessoas olhando para as pregações, olhando para a palavra, fazendo as suas próprias interpretações e começaram a falar que Jacó significava enganador, e isso ficou. Ok? Então fica aí para nós uma maneira nova de olhar para a palavra, talvez, né? Olhando realmente para o que o texto está dizendo. Capítulo 26, vamos lá. Nessa época veio fome sobre aquela região, o mesmo que havia ocorrido durante a vida de Abraão. Por causa disso, Isaac foi para Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Perdão, eu estava lendo e não estava lendo. Por causa disso, Isaac foi para Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, fique na terra em que eu lhe indicar. Habite nela, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei a você e aos seus descendentes todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai, Abraão. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos, como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensava: os homens daqui podem matar-me por causa de Rebeca, porque é muito bonita. Isaac já morava ali havia muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, viu da janela que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e disse: é claro que ela é sua esposa. Por que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: porque fiquei com medo, achei que alguém poderia me matar para ficar com ela. E disse Abimeleque: como você pôde fazer uma coisa dessas conosco? Um de nós poderia facilmente ter se deitado com sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. E o rei deu a seguinte ordem ao povo: qualquer um que tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, prosperou, até ficar muito rico. Possuía ovelhas e bois e um grande número de servos, a tal ponto que os filisteus o invejavam. Por isso tapavam todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado nos seus dias, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaac: vá para outro lugar, pois você ficou mais rico e mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu de lá, acampou-se no vale de Gerar e ficou morando ali. Ele voltou a abrir os poços cavados no tempo do seu pai Abraão. Os filisteus tinham enchido de terra aqueles poços depois da morte de Abraão. E Isaac deu aos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Os servos de Isaac cavaram um novo poço no vale e viram brotar ali uma fonte de águas subterrâneas. Mas os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os homens de Isaac abriram outro poço e novamente houve briga por causa dele. Por isso recebeu o nome de Sitna. Saindo dali, Isaac mandou cavar outro poço, e como ninguém brigou por causa dele, chamou-o de Reobote e disse: agora o Senhor nos deu um lugar e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi até Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque estou com você, e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu um altar e ofereceu culto ao Senhor. Ele armou ali as suas tendas e os seus servos cavaram outro poço. Certo dia, Isaac recebeu visita de Gerar. Eram o rei Abimeleque, o conselheiro real Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaac perguntou: por que vieram a mim, visto que foram hostis comigo e me mandaram embora?
E eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós e façamos uma aliança. Você não nos prejudicará, assim como nós não prejudicaremos você. Na verdade, nós tratamos bem você e o despedimos em paz. Vemos que o Senhor tem abençoado você. Então Isaque ofereceu um banquete para eles, e comeram e beberam. E de manhã bem cedo os dois fizeram um juramento. Isaque os despediu e eles partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram contar-lhe a respeito de um poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu ao poço o nome de Sebá, e por isso aquela cidade é conhecida como Berseba. Esaú tinha 40 anos quando casou com Judite, filha do heteu Beeri. Casou também com Basemate, filha do heteu Elon. Ambas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Então, capítulo 26 é bem extenso, né? Mas conta esse texto sobre essas viagens, né, de Isaque, mas mais precisamente sobre essa questão de Deus pedir para que ele não saísse da terra ali de Canaã, que ele permanecesse ali, porque quem dá a bênção, quem dá a prosperidade, quem dá o sustento para as nossas vidas é o Senhor. Não é a terra quem manda nas nossas vidas no sentido de suprimento, mas é o próprio Senhor quem manda a chuva, faz a semente brotar, dá crescimento para essa semente e nos dá então o nosso sustento diário. Somos supridos diariamente pelo Senhor, e Deus estava provando isso na vida de Isaque também, dizendo assim: você vai me conhecer realmente como eu tenho abençoado o teu pai, eu também vou abençoar você. Então permaneça aqui para que você experimente dessa provisão que eu tenho para você. E Isaque prosperou grandemente. A palavra fala claro que Isaque começou a prosperar tanto, ele enriqueceu tanto, mesmo tendo fome naquela terra, que os filisteus, que eram vizinhos ali daquelas terras, começaram a invejar Isaque. E o problema sempre é a inveja, né? Porque o que é a inveja? A inveja é o desejo de ter aquilo que o outro tem. A inveja é o desejo de possuir aquilo que o outro possui. Quando na verdade cada um, Deus tem uma porção específica, Deus tem uma prosperidade específica, Deus tem um propósito específico. Então a inveja, ela é a inimiga, né, da confiança em Deus ou do entendimento do propósito de Deus. Outro dia eu estava lendo algo sobre a inveja e me chamou muita atenção, porque é exatamente isso. Quando nós olhamos para o nosso próximo, quando nós olhamos para alguém e desejamos aquilo que aquela pessoa é, e desejamos aquilo que aquela pessoa tem, então nós entramos num nível de total revolta contra o próprio Deus. Porque o que a gente está dizendo para Deus quando a gente tem inveja é que Deus não foi justo conosco, que Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos, que Deus não tem nos dado aquilo que a gente merece. Porque se a gente tem sido bom com Deus, eu também mereço ter aquilo que o outro tem. Percebem como é uma raiz sutil, mas que nos leva a um lugar de extrema incredulidade, né? De murmuração e de tantas outras coisas. Podem perceber que as pessoas que têm inveja, elas não são felizes com aquilo que elas são, elas não são felizes com aquilo que elas têm, e elas então desejam do outro. E aí começa um cava-poço e tapa-poço, cava-poço e tapa-poço. É isso que começa a acontecer aqui com Isaque, porque as pessoas começam a invejar a sua prosperidade e eles então começam a tapar os poços. Os poços naquela época eram a maneira talvez mais simples de se mostrar próspero, porque água naquele lugar lá no Oriente é algo extremamente rico e poderoso. Quem tem água, quem tem um poço nas suas terras, quem tem uma fonte de água nas suas terras é milionário. Então, por quê? Porque a água é algo extremamente difícil, principalmente nesse contexto do início, né, dessa era aqui que a gente está lendo, ali há mais ou menos 3.500, 3.600 anos atrás. Então a gente tem uma terra extremamente seca, uma terra extremamente difícil a respeito de água,
Então, quando se achava água, esse homem, esse proprietário daquelas terras era um homem tido como rico. Por isso que talvez eles falam de tanta prosperidade dentro da palavra quando diz respeito a poços, né, a esse tipo de situação. Mas o Senhor honra a vida de Isaac aqui, prosperando ele ainda assim, e ele consegue então se mudar, ir para uma outra localidade, e eles acham também água e se tornam prósperos ali onde eles estão. Amém, queridos? Então, nossa leitura de hoje fica aqui. A gente já leu o capítulo 25 e 26. Amanhã a gente continua, né? 27, 28 e 29. E nós, então, vamos perceber esse desenvolvimento agora da vida de Isaac, da vida dos seus filhos, Esaú e Jacó, né? A palavra fala que, nesse momento, no finalzinho, no último versículo, Esaú já se casa com duas mulheres que são do povo da terra de Canaã, são dos povos dos heteus, né? Então, ele já começa a caminhar para o contrário daquele propósito que Deus tinha para a sua linhagem, né? Para o propósito que Deus tinha para o seu povo, que era permanecer sem se misturar com os cananeus, mas aqui Esaú já começa, né, a se desviar realmente do propósito de Deus. E, infelizmente, o homem tem, ou felizmente, né, o livre-arbítrio, e ele pode escolher se ele quer obedecer ou se ele quer desobedecer. Amém? Então a gente fica por aqui. Quem está participando só da leitura com a gente, né? Quem não está ficando aí para oração, fiquem à vontade, né? Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, tá bom? E agora a gente então vai orar um pouquinho. Eu quero orar com vocês um salmo hoje que fala bastante ao meu coração, um salmo tremendo. E eu creio que o Senhor vai ministrar as nossas vidas também aqui através da oração, não tenho dúvidas disso. Então a gente vai orar um pouquinho, tá bom? Salmos de número, deixa eu pegar aqui, 51, do versículo 1 ao versículo 19. Vamos ver se a gente consegue ir todos esses versículos. Se nós não conseguirmos, a gente lê uma parte hoje, ora uma parte hoje e outra parte amanhã, tá bom? Então, Salmos 51, Salmos capítulo 51, versículo 1 ao 19. Esse salmo fala, ele é dado a Davi, né, como autor, e fala de uma triste realidade que Davi peca, e ele então vai para a presença do Senhor e justamente se arrepende, né? Então o nosso coração precisa estar o tempo inteiro voltado ao arrependimento, a perceber o quanto nós realmente somos dependentes de Deus e o quanto nós então erramos quando nós tomamos o nosso próprio caminho, quando a gente toma as nossas próprias decisões. Salmo 51, versículo 1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, de acordo com o teu infalível amor, de acordo com a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Senhor, nessa noite nós queremos sim, nesse momento, Pai, entregar mais uma vez, Jesus, a nossa vida diante do Senhor, mas em reconhecimento, Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem ministrado até nós. Nós queremos cada dia mais, Pai, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos fracassos, reconhecer as nossas dores, reconhecer, Senhor, os nossos erros diante do Senhor e então corrigi-los. A palavra do Senhor, Pai, diz que Davi era um homem segundo o teu coração, não porque Davi não pecava, não porque outros homens da palavra de Deus não pecavam, mas o que demonstra se eu sou ou não um homem ou uma mulher que tem um coração voltado para o Senhor, que se arrepende, que quando percebe o erro já se volta e se arrepende e abandona o pecado, Senhor. E isso faz com que nós, então, sejamos segundo o teu coração. Porque o seu coração é obediente, Jesus. O teu coração quer agradar o Pai. Então nós desejamos também, Jesus, olhar para nós e reconhecer as nossas transgressões, reconhecer tudo aquilo que está errado em nós, reconhecer tudo aquilo que vai contrário à tua palavra, Senhor, e abandonarmos, Jesus. Então nos ajuda, Pai. Nessa noite, mais uma vez, Espírito Santo, nós queremos orar a palavra, crendo que a nossa vida vai sendo transformada de glória em glória. A tua presença está aqui, Senhor, e nós sabemos disso.
O Senhor tem ministrado cada dia, Senhor, ao nosso coração, e nós queremos então sair dessa zona, Pai, de mornidão, Senhor, de conformidade com o pecado, mas nós queremos lutar diariamente, Senhor, contra ele, reconhecendo quando nós estamos transgredindo, quando nós estamos realmente entrando num lugar onde desagrada o teu coração, quando nós estamos tendo atitudes que desagradam o teu coração, Senhor. Nos ensina, Pai, a entrar nesse lugar de arrependimento, de reconciliação, de entendimento do que é que nós estamos fazendo e que tem desagradado o teu Espírito. E assim voltarmos rápido, Jesus. Eu quero voltar rápido, Senhor, muito rápido, sempre muito rápido, Senhor, a me arrepender e a não praticar mais e a deixar esses pecados de lado, Senhor, e me voltar somente para o Senhor. Todos os dias, Senhor, da nossa vida nós queremos, nós desejamos, Senhor, isso. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que é maligno aos teus olhos. De forma que é justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que certamente sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Certamente desejas a verdade no íntimo. Em meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Senhor, nós sabemos que quando nós erramos, quando nós pecamos, não é contra a outra pessoa que nós estamos pecando, não é contra o próximo que nós estamos pecando, não é contra o sistema que nós estamos pecando, não é contra as pessoas que nós estamos pecando, mas é primeiramente contra o próprio Senhor. Quando eu minto para alguém, Senhor, eu não estou mentindo simplesmente para aquela pessoa, mas eu estou mentindo para o Senhor, eu estou me deixando ser usado pelo maligno, Senhor, sendo filho do diabo, Pai, e deixando que a minha boca fale mentiras quando o Senhor é a verdade. Pai, quando nós usamos o nosso corpo, Pai, para seduzir ou para ter algum tipo de atitude, Pai, de sedução ou de prostituição, nós estamos desagradando o próprio Senhor, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós devemos honrar ao Senhor primeiramente, Pai. Nada do que nós temos é nosso como propriedade, mas tudo é do Senhor. O Senhor nos fez, o Senhor nos formou para a sua glória, para que nós pudéssemos glorificar ao Senhor, dar glórias a Ti, que o mundo reconheça em nós o Teu Espírito, Pai, que o mundo reconheça em nós o Teu caráter, que o mundo reconheça em nós, Pai, o brilho que tem no Senhor, a verdade que há em Ti. Então, Senhor, quando nós agimos de forma contrária à Tua palavra, nós estamos pecando somente contra Ti. Senhor, é contra Ti que nós temos pecado. É contra o Senhor que nós temos transgredido. E eu sei, Senhor, eu tenho reconhecido isso, Pai, eu tenho compreendido isso. E é nisso, Senhor, que eu quero cada dia mais olhar para a Tua palavra e me conformar à Tua verdade, Senhor. E abandonar o pecado, Jesus. E me converter dos meus maus caminhos, Jesus. E me voltar ao Senhor para Te honrar, para Te agradar, para abandonar o pecado e para glorificar o Senhor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Senhor, cria em mim um coração puro, ó Deus. Senhor, nós sabemos que toda maldade, Senhor, todo pecado, ele passa pelo nosso coração. Toda atitude, Senhor, que nós temos, que vai contra a Tua palavra, ela passa pelo nosso coração. Ela nasce normalmente, Senhor, na nossa mente, mas ela desce para o nosso coração e então nós colocamos o pecado para fora. Então cria em mim, Senhor, um coração puro, que mesmo que a minha mente ainda não transformada, Senhor, mesmo que áreas da minha mente que ainda não estão transformadas pela Tua palavra, possam pensar, Senhor, na maldade e em pecar, Senhor. Quando descer para o meu coração, haja, Senhor, um manifestar do Teu Espírito, impedindo, realmente filtrando, Senhor, tirando, arrancando todos esses desejos, esses anseios pelo pecado, Senhor. Toda
obra da carne, Senhor, que desejar se manifestar na minha vida, se manifestar na vida dos meus irmãos, Pai, nós possamos pedir ao Senhor nessa noite, cria em mim, Senhor, um coração puro, para que nós possamos compreender o Senhor, para que nós possamos entender o teu propósito, para que nós possamos obedecer a tua palavra, Senhor, para que nós possamos dar honra e glória somente ao Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja para ti. Que a nossa vida, Senhor, esteja em conformidade com o Senhor e com a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Senhor, o meu espírito, o espírito que nasceu de novo, que ele possa ser estável, que ele possa estar totalmente voltado ao padrão do Senhor, à obediência ao teu Espírito Santo, à obediência ao caráter do Senhor que habita em mim através do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Pai, Davi, quando dizia isso, ele sabia que a tua presença era o lugar mais importante. Estar com o Senhor, estar na tua presença, Senhor, é o lugar mais importante. Ter comunhão com o Senhor é o lugar mais importante. Estar naquele lugar onde o Senhor vem todos os dias, Pai. Onde o Senhor fala conosco, onde o Senhor ministra o nosso espírito. Onde há comunhão, onde há relacionamento, onde nós sabemos que nós temos toda a direção que vem do Senhor para nós, Pai. Esse lugar não é outro lugar senão a tua presença, Jesus. E nós não queremos sair daqui, Senhor. Nós não queremos ser expulsos desse lugar, mas por causa, Senhor, da obediência, nós queremos permanecer. Pai, não nos deixa pecar contra o Senhor. Não permita, Senhor, que nós sejamos tentados a tal ponto, Senhor, a realmente cedermos, mas livra, Senhor, a nossa vida de sermos expulsos da tua presença. Nós não queremos desobedecer, Pai. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores e os pecadores se voltarão para ti. Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Pai, nós queremos sentir, nós queremos ter o mesmo sentimento que houve em nós naquele dia em que nós ouvimos o teu chamado, Senhor. No momento em que nós ouvimos o Senhor nos chamando do império das trevas para o reino do teu Filho, no momento em que nós fomos confrontados pela palavra, que nós compreendemos que nós estávamos precisando dessa salvação, que nós já estávamos caminhando para o inferno, mas o Senhor nos alcançou, Pai. Devolve para nós, devolve para mim, Senhor, nessa noite, essa mesma alegria daquele dia, 14 de junho de 1995, onde o Senhor me encontrou, onde o Senhor me chamou, Pai. Como é bom lembrar daquele momento, Jesus. Como é bom compreender, Senhor, o momento desse chamado. E naquele dia, Senhor, eu sei, eu creio, Pai, que houve um novo nascimento, porque a minha vida nunca mais foi a mesma, Jesus. A minha vida nunca mais foi a mesma a partir daquele momento, Jesus. Ainda que em vários momentos da nossa vida nós tenhamos nos desviado, nós tenhamos desobedecido, Senhor. E por isso muitas vezes a nossa vida ela está estagnada, ou ela está estacionada, ou ela está, Senhor, onde está hoje, porque nós esquecemos desse chamado que o Senhor deu. Mas devolve, Senhor, devolve, Pai, para nós a alegria da tua salvação. Como é bom nascer de novo, Jesus. Como é bom te conhecer, Senhor. Como é bom saber que eu sou tua filha, Senhor. Como é bom estar na tua presença, Jesus. Como é bom olhar para a tua palavra, Senhor, e compreender o propósito e o desígnio que o Senhor tem para nós, que é relacionamento, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Devolve a alegria da tua salvação. Não nos deixe esquecer, Senhor, daquele dia em que o Senhor nos chamou. Não nos deixe esquecer, Senhor, do momento que o Senhor nos salvou. Não nos deixe esquecer, Senhor, da alegria que foi ter te conhecido como Senhor e Salvador da minha vida. Porque, Senhor, sustenta com o teu espírito pronto a obedecer. Que o meu espírito, Senhor, esteja realmente pronto para te obedecer todos os dias, Senhor. Todos os dias, Jesus. Que nós possamos ser cada dia mais confrontados pela tua verdade e então conformados à tua palavra.
obedientes ao Senhor em tudo, Pai. Nos leva a esse nível, Senhor, cada dia mais, cada dia um pouquinho mais, Senhor. Nós queremos ser santificados pela Tua palavra. Porque então, Senhor, eu ensinarei os Teus caminhos aos transgressores. Aqueles que também estão, Senhor, em pecado como eu estava. Aqueles que também estão transgredindo a Tua lei. Aqueles que estão fora do Teu propósito ainda, Senhor. Eu vou ensinar a Tua lei, Senhor. Eu vou ensinar a Tua palavra. Para que essas pessoas possam se voltar para o Senhor. Para que elas possam dar ouvidos a esse chamado que o Senhor está dando. Oh, Jesus, e nesses últimos dias da Tua igreja na terra, esse chamado tem sido cada vez maior, Pai. O Senhor tem ecoado nessa terra, Senhor, esse chamado à salvação, ao arrependimento, Senhor. E eu quero sim participar com o Senhor disso. Nesse trabalho, Pai, de ensinar aos transgressores a Tua lei, para que eles possam se render ao Senhor. Livra-me da culpa, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará sobre a Tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca declarará o Teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, senão eu os traria. Não te agradas de ofertas. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Senhor, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará sobre a Tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca declarará o Teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, Senhor, o Senhor não deseja que nós estejamos sempre pecando e voltando e pedindo perdão, pecando e voltando e pedindo perdão, pecando e voltando e pedindo perdão. Senhor, não é isso que o Senhor deseja de nós. Se fosse isso, Senhor, então o Senhor não teria vindo e morrido em nosso lugar, mas o que o Senhor deseja é que a nossa vida seja realmente transformada em obediência ao Senhor, Pai, que a nossa vida seja totalmente voltada para ouvir a Tua voz, para sermos obedientes à Tua palavra na totalidade. O Senhor nunca desejou ofertas e sacrifícios, Pai. O Senhor nunca desejou animais sacrificados em cima do altar, mas essa foi a única maneira que o Senhor encontrou nos nossos antepassados de ter relacionamento conosco. Senhor, Davi entendeu isso. Senhor, outros homens no Velho Testamento entenderam isso. O próprio Cristo, Senhor, entendia isso e por isso Ele obedeceu. E nós queremos entender isso nessa noite, Senhor. Nesse dia, Senhor, nós queremos entender isso. E nós queremos parar de querer sacrificar. E nós precisamos obedecer, Senhor. Nós precisamos simplesmente obedecer. A obediência nos levará, Senhor, a um lugar de total intimidade. E cada dia mais nós vamos crescendo nesse relacionamento de obediência, Pai. Nesse relacionamento de entendermos que o Senhor deseja somente o melhor para nós todos os dias, todos os dias. Senhor, não te deleitas em sacrifícios, senão eu os traria. Não te agradas de ofertas, não é isso que o Senhor busca, Pai, mas o Senhor busca filhos, filhos que te obedeçam e não precisem então levar ofertas, não precisem levar animais para o sacrifício, não precisamos, Senhor, estar constantemente pedindo perdão, fazendo qualquer tipo de sacrifício, Senhor, para que o Senhor nos perdoe, mas que a nossa obediência seja real, Senhor, todos os dias. E assim nós não precisaremos ficar todo o tempo pedindo perdão, mas o nosso relacionamento vai ser ainda mais estreito, Senhor, todos os dias. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esses são os sacrifícios, Pai, que o Senhor deseja. Um espírito quebrantado, Senhor, um coração quebrantado e contrito, alguém que entende que precisa obedecer, é isso que o Senhor deseja, Pai. Por tua boa vontade, faz com que Sião prospere, faz com que a igreja prospere, ergue os muros de Jerusalém, então haverá sacrifícios de justiça e ofertas que te satisfaçam. E aí então a verdadeira adoração será oferecida sobre o teu altar. Por tua boa vontade, faz com que Sião prospere, Senhor, a terra que o Senhor escolheu.
o lugar que o Senhor separou para ser a tua habitação, para ser o lugar do teu trono, Pai. Sião, aquele monte poderoso, Senhor. O Senhor vai voltar e vai reinar de lá. Israel prospera porque essa é a tua palavra. Israel prospera porque essa é a tua promessa, Senhor. O Senhor deu essa promessa a Abraão, que aquela terra seria próspera. E por isso ela vai ser próspera, Senhor, porque o Senhor disse e nós cremos. E é por isso que Sião prospera. Faz com que a igreja prospere, Senhor. Nós queremos também prosperar, porque há uma promessa sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, de que nós seríamos prósperos em tudo que nós colocássemos a nossa mão, porque é o Senhor quem nos abençoa em tudo. É o Senhor quem prospera a nossa vida todos os dias. É o Senhor que tem colocado a tua mão poderosa sobre nós e nos dado tudo o que precisamos nessa terra, Senhor. Ergue os muros de Jerusalém, Senhor. Ergue os muros de Jerusalém, Senhor. Que haja, Senhor, verdadeiramente essa muralha, Senhor, em Jerusalém, no sentido de proteção, no sentido de cerco, no sentido de lugar intransponível, de lugar cercado, guardado pelo Senhor, Pai. Muito obrigado. Então haverá sacrifícios de justiça, não mais sacrifícios de animais por causa do pecado, mas sacrifícios de obediência, Senhor. Nós vamos nos sacrificar em obediência, Senhor. Os sacrifícios que sairão de nós, Senhor, serão de justiça, de obediência, Senhor. Então haverá sacrifícios de justiça e ofertas que te satisfaçam. Senhor, quais são as ofertas que te satisfazem, Jesus? Nos ensina, Senhor, a entregar o melhor de nós. Nos ensina a entregar, Senhor, o nosso coração, que é o que o Senhor nos pede. Nos ensina a entregar a nossa vida em obediência, em sacrifício vivo e santo diante do Senhor. E ofertas que te satisfaçam, será isso que o Senhor vai receber. E aí então, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Não, Senhor, a adoração que nós achamos que devemos dar ao Senhor. Não uma adoração da boca para fora, Senhor, onde nós saímos e pecamos e temos atitudes totalmente contrárias à tua palavra e depois levantamos as nossas mãos diante de homens, Senhor, dizendo que estamos te adorando. Não, queremos te obedecer, Jesus, porque aí sim a verdadeira adoração será oferecida sobre o teu altar. Jesus, um sacrifício vivo, santo e agradável, é o que o Senhor deseja, Pai, a nossa vida, Senhor, totalmente rendida ao Senhor, totalmente rendida à tua palavra. Pai, não faça de nós, Senhor, esses que o Senhor tira da tua presença, mas que nós possamos cada dia mais compreender isso e estar cada dia mais próximos do Senhor, mais parecidos com Jesus, mais, Senhor, obedecendo ao Senhor, entregando sacrifícios de justiça. Oh, Senhor, como vai ser bom quando o Senhor voltar e restaurar todas as coisas. E nós vamos poder estar com o Senhor, então, eternamente. Nós poderemos contemplar isso de verdade, Senhor. O Senhor face a face, reinando sobre nós. Ah, Jesus, como vai ser bom e como já tem sido bom, Senhor, estar com o Senhor todos os dias da nossa vida. E nós estaremos aqui, Jesus, aguardando ansiosamente essa volta, para que nós estejamos realmente com o Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada pelo salmista ter deixado para nós tal inspiração. Davi sabia do que estava falando, Pai. E eu quero saber também disso, Jesus. Eu quero compreender isso no meu espírito, eu quero compreender isso no meu coração e poder cada dia mais declarar isso com a minha boca, Pai. Declarar isso com o meu coração, Senhor. Declarar isso com esse rema sendo colocado no meu espírito, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que o Senhor possa nos dar aí um final de semana abençoado, né? Um sábado cheio da presença de Deus, um domingo cheio da presença de Deus, e amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de volta para continuar a nossa leitura, para estarmos orando um pouco mais, para estarmos diante do Senhor, oferecendo para Ele sacrifícios de obediência. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.